Hoje a gente vai desvendar uma decisão que, olha, mudou completamente as regras do jogo. E isso vale para todo mundo que paga impostos no Brasil e, claro, para o próprio governo também. A gente está falando da famosa súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal. E para a gente entender o peso dessa decisão, primeiro vamos dar um passo atrás e entender o poder do tribunal que tomou essa decisão. Então, para tomar uma decisão com tanto impacto, o STF usou uma ferramenta jurídica muito, mas muito poderosa. É basicamente o seguinte: quando o STF edita uma súmula vinculante, ele está colocando um ponto final em um grande debate jurídico. A partir daí, a interpretação da lei tem que ser aquela, única, em todos os cantos do Brasil. É para trazer segurança, sabe? E o centro de toda essa história está justamente aqui, em um conflito entre diferentes tipos de leis. É como se fosse um jogo. Existem as regras gerais, mas também existem aquelas regras especiais, que estão acima das outras. E foi exatamente aí que o problema começou. A nossa Constituição estabelece uma hierarquia bem clara. Para assuntos super importantes, como impostos, a gente tem a lei complementar. É uma lei mais difícil de aprovar. E para assuntos mais gerais, temos a lei ordinário. O ponto-chave é: uma não pode simplesmente atropelar a outra. E foi essa hierarquia que preparou o cenário para um baita conflito jurídico. E o tema era bem prático: os prazos que o governo tem para cobrar impostos. Então, aqui está o nó da questão. A Constituição diz com todas as letras que os prazos de prescrição e decadência, que, trocando em miúdos, é o tempo que o governo tem para cobrar um tributo, só podem ser definidos por lei complementar. O problema? Anos depois, surgiram leis ordinárias, que são de um nível inferior, tentando mudar justamente essas regras. Isso, claro, criou uma confusão e uma insegurança jurídica gigantesca. Afinal de contas, qual lei valia? A regra especial, a mais forte, ou as regras comuns, que vieram depois, mas eram mais fracas? Bom, foi aí que o Supremo entrou em campo para, de uma vez por todas, resolver esse conflito. E a decisão do tribunal foi assim, direta e reta. Basicamente disseram que aqueles trechos das leis ordinárias que mexiam nos prazos de cobrança de tributos eram inconstitucionais. Simples assim. Ou seja, com essa decisão, o STF reforçou a hierarquia das leis. Bateu o martelo e disse: olha, quem manda nesse assunto é o Código Tributário Nacional, porque ele tem a força de lei complementar. Certo, declarar uma lei inconstitucional é uma coisa. Agora, entender o que acontece na vida real a partir daí, bom, aí a história fica um pouco mais complexa. Para não criar um caos total, o tribunal decidiu que a sua decisão só valeria daquele ponto em diante. É um mecanismo que eles chamam de modular os efeitos, uma forma de arrumar a casa sem quebrar tudo o que já tinha acontecido. E essa modulação funcionou em 3 partes. Primeiro, a partir da decisão, o fisco não podia mais usar os prazos das leis antigas. Ponto. Segundo, quem já tinha pago impostos usando aquelas regras não podia pedir o dinheiro de volta. E por último, uma exceção. Quem já estava com uma ação na justiça sobre isso antes da decisão, essa pessoa sim poderia se beneficiar. Foi uma solução bem pragmática para equilibrar a lei com a estabilidade do país. Agora, vamos para um ponto que gerou muita confusão. Tanta confusão que o próprio Supremo precisou esclarecer várias e várias vezes depois. A grande pergunta que surgiu foi: tá, essa decisão superpoderosa sobre os prazos vale para qualquer tipo de dívida com o governo? Tipo multa de trânsito, taxas administrativas, vale para tudo? E a resposta do tribunal foi um não bem claro. A súmula 8 só vale para dívidas tributárias. Por quê? Porque aquela exigência da Constituição de ter uma lei complementar para definir os prazos só existe para esse tipo de dívida. E as próprias palavras do tribunal confirmam isso. Eles chegam a dizer que aplicar a súmula 8 para dívidas que não são tributos é um erro de premissa, ou seja, é um erro fundamental de interpretação. E aqui a gente chega no ponto crucial. A súmula 8 resolveu uma questão enorme, a dos prazos tributários. Mas, ao fazer isso, ela abriu uma outra porta que continua aberta até hoje. E as dívidas não tributárias? Como ficam os prazos delas? Essa é uma discussão que ainda está rolando e nos deixa com essa pergunta para o futuro.